Como acontece o abandono intelectual? Como os nossos filhos ficam suscetíveis a um congelamento para não avançarem na vida de ensino? Vem comigo que eu quero te ensinar isso nesse vídeo. Graça e paz, queridos, estamos começando mais um Marcos 7 e hoje iremos falar acerca de homeschooling. Você já percebeu, você já investigou o que a palavra de Deus fala acerca da educação? Eu quero falar um pouco contigo. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que a forma de ver a educação deve ser com a cosmovisão correta, ou seja, a bíblica. O que é cosmovisão? A cosmovisão é a forma em que nós percebemos o mundo. Então, qual que são os parâmetros que nós temos para julgar aquilo que é bom e aquilo que é ruim? O nosso parâmetro hoje é a palavra de Deus. Nós não temos nenhuma fonte mais verdadeira do que a palavra de Deus, porque ela não é uma crença, ela é um documento. Então Jesus, ele não é uma crença ou uma religião, Jesus é um fato. Quando nós partimos da lente correta, da fonte correta para definir o universo, tendo o óculos correto, nós conseguimos ver tudo de forma esclarecida e tudo da forma perfeita e boa. A base do nosso julgamento é a palavra de Deus. Isso é cosmovisão. A cosmovisão é a gente conseguir ver a partir de uma fonte, de uma lente. E a palavra de Deus deve ser a nossa lente primária para saber o que é bom e o que é ruim. Partindo disso, nós conseguimos entender algumas coisas. Primeiro é que luz e trevas não têm como estar junto. O Salmo 1, versículo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Provérbios 4, 14 e 15 fala sobre isso. E 2 Coríntios 6, 14 também fala sobre a justiça não ter ligação com a injustiça. Então não existe, a partir da palavra de Deus, uma verdadeira educação. Se essa educação não for pautada na verdade, na luz, na justiça, na integridade, o primeiro princípio da educação é você observar se ela tem luz ou trevas, porque nas trevas não há educação. A verdadeira educação nos ensina a separar o mal do bom. Então é para isso que nós devemos ser educados. Sem integridade, nós iremos julgar as coisas conforme a nossa conveniência. Agora, é muito interessante porque muitas pessoas não largam a visão que elas têm acerca de algumas coisas para aderir à visão bíblica celestial e então viver o extraordinário na sua vida de educação. E a nossa fonte é a palavra de Deus. Jesus falou, não coloque remendo novo em vestes velhas. Então a primeira ação que nós temos que ter é mudar a forma de pensarmos de acordo com as Sagradas Escrituras para entender o que é educação. Quando nós fazemos isso, então nós podemos partir de um versículo que eu gosto muito, para mim é o texto básico da educação na palavra de Deus, que é Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Esse texto ele tem muitas verdades ali dentro, e uma delas é que o ensino a uma criança é no lar. É no lar onde uma criança deve ser ensinada, partindo das Sagradas Escrituras. Uma outra verdade que tem nesse texto é que tudo se inicia amando o Senhor sobre todas as coisas. Se nós não amarmos o Senhor, se Ele não for o primeiro da nossa vida, então em algum momento a nossa educação será corrompida. Porque se nós amarmos qualquer coisa que não seja Deus, tudo nos ensina a ser egoístas, cobiçosos, tudo nos ensina a ser dependentes ou maus, mas Deus não. Deus nos ensina a amar o próximo, a amar o pai, a honrar a mãe. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, então tudo fica equilibrado e a educação faz sentido. Se não tiver uma honra verdadeira a Deus, então jamais seremos bem educados. Outro ponto que esse texto traz é que são os pais que transferem a educação para os filhos. Tu as inculcarás a teus filhos. Capítulo 6, verso 7. Sentado em tua casa e andando pelo caminho. O que isso significa? Que nós temos que estar educando e ensinando os nossos filhos constantemente. Essa é a verdadeira educação. Falando da verdade, ensinando a verdade, alfabetizando o nosso filho, conduzindo a ter experiências, ao autoconhecimento. E é muito interessante que só consegue educar os filhos a partir da palavra de Deus os pais, porque nem professores, mestres, Estado ou igreja consegue ter tanto tempo com os filhos a ponto de estar ensinando-os em todo momento. Somente os pais. Agora, a pergunta que eu te faço é: os pais ou o Estado deve educar os filhos partindo da palavra de Deus? Aí eu te respondo, os pais. A palavra de Deus é categórica ao mostrar que os pais devem educar os filhos a partir desse texto que eu acabei de citar. Porque a aliança de uma criança deve ser com seus pais devido aos filtros morais
que ainda elas não têm. Então, quando nós colocamos uma criança na escola, ela não tem filtro moral para poder julgar o que é certo e o que é errado. Com os seus pais, os pais ensinam o que é bom e o que é mal. Ah, mas o colégio é algo para as crianças e sempre teve. Não, o colégio que sempre existiu foi para homens, mulheres já com os filtros morais formados. Se nós largarmos os nossos filhos no colégio, pequenininhos, sem filtros, eles vão estar suscetíveis a toda sorte de ideologias corruptas, a toda forma de comportamento depravado. As nossas crianças não têm julgamento até serem formadas moralmente para lidar com os problemas da sociedade. Por isso que não é ideia de Deus que os nossos filhos sejam lançados no colégio, assim como orfanatos intelectuais, que a gente abandona a intelectualidade dos nossos filhos e joga num colégio para ver se alguém os educa. Não, isso está errado de acordo com a palavra. Existe uma lei, a lei da referência. Essa lei, o Salmo 135:18 fala sobre isso, que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós confiamos. E a pergunta que eu te faço é: em quem os teus filhos estão confiando? Você conhece a índole, o caráter dos professores que eles estão junto? Você conhece as referências deles quando vocês falam, olha, obedeça o professor, obedeça a professora? Quem são esses professores? A criança ela não tem filtro moral para receber uma imagem pornográfica de um colega de sala, ou para receber uma palavra maldosa, seja de quem for, seja de um professor ou não. As crianças elas não conseguem filtrar. E sem filtros elas estão suscetíveis a serem derrubadas, a serem abusadas, a serem congeladas na vida em traumas que podem até desenvolver autismos, ansiedades e diversas doenças psicoemocionais. Então, o lugar mais seguro para educar os nossos filhos é com os pais. Então, você pai que está me ouvindo, essa palavra aqui, de acordo com a palavra de Deus, 1 Coríntios 15:33 fala que as más companhias corrompem os bons costumes. E Provérbios 13:20 fala que somente seremos sábios se andarmos com sábios, não com professores e professoras que dão tarefas ou matérias, mas com pessoas íntegras. Então, eu quero deixar essa palavra ao teu coração e dizer, você pai, é teu encargo educar o teu filho. Tome esse cajado e cuide do coração dele até que ele seja um homem, para saber julgar o bem e o mal e então ir para um curso técnico ou uma faculdade. Deus te abençoe em nome de Jesus.